Recentemente, no Pautas e Táticas, abordamos a complexidade do polêmico e moderno jogo de posição e as dificuldades de implementá-lo no futebol brasileiro. Hoje é a vez de falar de um de seus opostos, o jogo funcional. Será que sua aplicação é mais fácil, ou melhor dizendo, menos difícil? Mas principalmente, sua utilização é mais eficaz que a estratégia tão decantada no futebol atual e popularizada por Pep Guardiola? Para compreender o que é o jogo funcional, precisamos retornar a um conceito explicado por um dos mestres de Guardiola, o ex-craque dentro e fora das quatro linhas, Johan Cruyff. Segundo ele, um bom ataque deve ser iniciado por um dos lados e finalizado do lado oposto. Porém, em times históricos como o Carrossel holandês de 74, em que ele era o grande destaque individual, e o Dream Team do Barcelona dos anos 90, montado e comandado por Cruyff, a lógica da estratégia era posicional. Por exemplo, a troca de passes pela direita poderia começar com o zagueiro, passar pelo ponta, recuando até o meia que aciona o ponta de lança até chegar ao ponta esquerda, que cruza para o centroavante e empurrar para as redes. A virada de um lado para o outro é feita dentro de uma lógica de posicionamento, onde a bola corre e vai até os pés dos jogadores. No jogo funcional, também se trabalha com uma ideia de mudança de lado da jogada, porém de uma forma completamente diferente. Aqui, a ideia é fortalecer um dos lados, aproximando os jogadores no setor do campo em que a construção da jogada está acontecendo, e desta forma, a marcação do adversário também será atraída para este lado. Mas ainda assim, mantendo um jogador ou outro no chamado lado fraco, para que numa inversão de jogo, ele receba a bola menos pressionado e com mais espaço para poder finalizar o lance. Mas por que esse jogo é chamado de funcional? O nome vem exatamente da palavra função, que, futebolisticamente falando, diz mais respeito ao que o jogador é capaz de fazer, no que se refere à movimentação e fundamentos com e sem a bola, do que necessariamente noções pré-estabelecidas de suas respectivas posições. Ou seja, os jogadores têm suas valências técnicas e táticas enfatizadas, em detrimento de rótulos que podem limitar suas descrições. Um dos técnicos que melhor aplicou o jogo funcional ao longo da história recente do futebol foi o italiano Carlo Ancelotti. Inspirado por Arrigo Sacchi, por quem foi treinado e também trabalhou como auxiliar, ele entendeu que as características dos jogadores se sobrepõem ao sistema e que o equilíbrio estaria em buscar funções ou tarefas táticas específicas para que os atletas as aplicassem coletivamente. Em resumo, as tarefas individuais de cada jogador, ou seja, suas funções, deviam manter o equilíbrio da equipe. Ao analisarmos, por exemplo, a organização defensiva de seu Milan, campeão europeu na temporada 2006-2007, seu 4-3-2-1, ou árvore de Natal, trabalhava com compensações táticas para variar o sistema de acordo com o lado do campo em que era atacado, acoplando elementos de encaixes individuais na marcação e pressão no setor da bola. Se a saída do adversário fosse pela direita, Kaká subia para ajudar Inzaghi na pressão aos zagueiros. Gattuso abria para proteger o lateral direito Odo, Pirlo e Ambrosini alinhavam como dupla de volantes, e o meia-esquerda Seedorf recuava para fechar uma segunda linha de 4. Se a bola invertia o lado, os mecanismos se invertiam junto. A ideia era proteger o setor atacado com o máximo de jogadores possível, e para isso, cada peça deveria obedecer sua função. Forma semelhante com a qual seu Real Madrid, que conquistou lá a 10ª em 2013 e 2014, preservava Cristiano Ronaldo pelo lado esquerdo. Di Maria era o meia por aquele lado, do 4-3-3, que protegia o lateral Fábio Coentrão. Xabi Alonso e Modric alinhavam, e o ponta-direita Gareth Bale recuava como winger. Aqui, o intuito defensivo era o mesmo, mas além disso, havia preocupação com o desgaste de sua principal estrela ofensiva. Ter Cristiano acompanhando subidas de um lateral não era nada interessante, então ele fixamente se posicionava sem bola como segundo atacante. E por isso, Di Maria, ponta de origem, era quem fazia esta função, o que proporcionava ao time muita velocidade nos contra-ataques e um artilheiro descansado na retomada da posse. Aliando os conceitos de proteger o setor atacado, aglomerar no setor da bola
e acelerar o jogo quando recupera a posse, surgem os times de Jürgen Klopp e seu Gegenpressing. Zidane definiu o estilo de jogo do técnico alemão como rock and roll que silencia os violinos do jogo posicional. O contra-ataque do contra-ataque, como ficou conhecida a forma como seu Liverpool executa a marcação-pressão, tem por intuito recuperar a bola o mais rápido possível depois que se perde. Assim como o contra-ataque, consiste em chegar ao gol o mais depressa que puder depois que se recupera a bola. Para isso, a pressão vem de toda a parte. Pontas fecham por dentro se a perda for pelo meio, jogadores da direita fecham na esquerda, os da esquerda fecham na direita, quem está atrás da linha da bola recua e quem está à frente dela sobe. A ideia é fechar todos os espaços que o portador da bola possa ter para conduzir ou passar para um companheiro. Ao mesmo tempo, ofensivamente percebe-se a função de meio armador de Roberto Firmino, se sobrepondo à sua posição de centroavante, uma vez que ele é um 10 partindo do posicionamento de um 9, recuando para gerar superioridade no meio-campo, gerando jogo entre linhas e abrindo espaços na defesa para a penetração dos pontas nos meios-espaços. No Brasil, o exemplo recente e mais bem-sucedido do jogo funcional foi o do Flamengo de Jorge Jesus, time que também se compactava no lado em que atacava, o que só era possível por conta das características dos jogadores. Laterais com um ótimo apoio por dentro, meias armadores que jogavam abertos encostando no centro quando a jogada nascia pelo lado oposto, e uma dupla de ataques sem um camisa 9, mas com 2 jogadores de movimentação e velocidade. Gerson era o termômetro do time, segundo volante sem bola e meio armador com a posse. Era o elemento de ligação entre os que jogam pela direita e os que partem da esquerda. Com esta distribuição, o rubro-negro conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, exibindo um futebol leve, móvel e de muita intensidade em todas as fases do jogo. E é isto, galera! O jogo funcional trata-se de uma estratégia em que a movimentação dos jogadores são pautadas pelas funções que eles exercem no jogo, podendo ou não ter posturas e posicionamentos diferentes conforme as transições acontecem. No futebol moderno, as demandas táticas de determinadas posições fazem com que fundamentos anteriormente identificados em outras se misturem e tenhamos jogadores cada vez mais completos e participativos. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!